quero iniciar agradecendo todos vocês, agradecendo as 20 mil curtidas que consegui atingir na página do Facebook. Já estamos quase em 25 mil, quero agradecer todo mundo que me ajudou a compartilhar, que ainda compartilha. Estou muito grata por isso, por ter muitas pessoas aqui me acompanhando o trabalho que eu faço com muito amor e carinho para todos vocês. E em forma de agradecimento, eu disponibilizei o molde dessa fofurinha aqui, dessa ovelha Nani, que eu desenvolvi com muito amor e carinho. Disponibilizei gratuitamente o molde dela para vocês aí na página, tá? Tá disponível o link aí para vocês baixarem o molde, tá? Vai ficar disponível, não vou tirar esse molde, vai ficar disponível sempre. Então, para quem ainda não baixou, tem aí, vocês conseguem baixar lá no site, tá? Tem o link aí em cima e vocês conseguem baixar, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez de coração, obrigado mesmo por vocês terem me ajudado a compartilhar a página e atingir as 20 mil curtidas. Então, vamos iniciar a nossa live. Vou ensinar o passo a passo dessa fofurinha aqui, que se chama Ovelhinha Nani. É em especial a uma amiga que eu presenteei, que a gente tem, eu chamo ela de Nani, o apelido dela é Nani, e presenteei ela com essa ovelhinha aqui. Por isso se chama Nani. Então, vamos iniciar. Aqui já apresentei a peça para vocês. Eu estou sem o outro modelinho, que é do coraçãozinho, que é a que vou ensinar hoje para vocês. Mas não vai mudar quase nada. É só o acessório na mão e os lacinhos que eu coloco na cabeça, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Vou apresentar os moldes para vocês, que esse molde está disponível gratuito para vocês baixarem. Deixa eu só arrumar a mesa para a gente iniciar aqui. Então, vamos iniciar. Apresentação do molde. Aqui já estou com os moldes todos recortados, tá? Já o molde que eu disponibilizei, vocês é só imprimir, já está em tamanho real, não precisa aumentar nem diminuir. Então, já está em tamanho real, só recortar e iniciar o trabalho. Então, aqui tem todas as peças, tá? O corpo, a perna, bracinho, orelha, todos os detalhes aqui do molde. E eu coloco uma observação em todos. Por exemplo, na parte do focinho, sempre coloco aqui, ó, recortar no risco. Ou se fosse costurar no risco, eu coloco uma observação aqui. Então, todas as peças, eu sempre coloco a observação, tá? Se não tiver alguma observação na peça, no molde, às vezes tá a observação embaixo no rodapé da página, tá bom? Então, sempre coloco as observações, aonde vocês vão fazer a abertura de cada peça. Sempre indico lá no molde para ninguém ficar com dúvida, tá bom? Então, esses daqui são os moldes da peça. Vou separar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês os tecidos que eu utilizei para confeccionar essa ovelhinha. Então, o que eu utilizei aqui? Eu utilizei a carapinha, que é um tecido que imita a pele de ovelha, tá bom? Esse tecido imita a pele de ovelha. E eu utilizei o Microsoft, tá? O Microsoft lilás, que eu vou utilizar aqui hoje para a peça. E o creme para fazer o rostinho. Qual é o sentido certo do fio? Vou mostrar primeiro aqui da carapinha. Da carapinha é mais fácil para vocês identificarem o sentido do fio. No verso aqui, ó, vocês já vão enxergar o sentido da trama, tá? Então, como que funciona? O sentido da trama vai ficar aqui na vertical, tá? O sentido está aqui. E vamos riscar os moldes na vertical também, no sentido do fio. Para fazer essa ovelha, para fazer uma ovelha, eu utilizei a medida 50 por 80, que é a que eu disponibilizo lá na lojinha online. Dá para fazer uma ovelha, tá? Essa medida aqui de 50 por 80 da carapinha, dá para fazer uma ovelha. Para o restante das cores que tem aqui nela, para a sainha, para o rostinho, coloquei também a medida lá de 50 por 80. E aí, com ela vai ter sobra, porque a gente não utiliza todo o tecido, tá? Então, vai ter sobra. Uma peça de 50 por 80 da cor do rostinho e da cor do vestidinho aqui, dá pra você fazer muitas ovelhinhas ainda. Apenas a carapinha, que uma unidade dessa, você vai utilizar pra fazer uma ovelha. Um tecido desse de 50 por 80, dá pra fazer uma ovelha, tá bom? Então, vamos lá. O sentido do fio tá aqui na vertical. Nós vamos riscar todos os moldes na vertical. Por quê?
Isso conta muito na hora de fazer de você encher sua peça. Porque se você risca o molde de qualquer jeito, não prestar atenção aonde é o sentido do fio, a sua peça na hora de encher vai ficar torta. Então aí não fica muito legal, aí você vai encher, vai ver que uma parte tá torta, a outra não. Então sempre riscar no sentido do fio pra não ter problema depois, tá bom? Márcia Dias, tem o kit sim. Depois põe o link do kit. Tem o link aí do kit, tá? Da venda do kit. Esse kit que eu disponibilizei lá no site, com esse kit dá pra fazer 3 unidades de ovelhas, tá? Então daí vocês podem escolher nas cores, tá? Acho que entre as cores lilás, rosa chiclete, amarelo e azul. Então tem essas cores aí dentro do kit, que dá pra fazer 3 ovelhas. Vou até mostrar, aqui já que a Márcia perguntou. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então lá no site tem o kit assim, ó, com 3 unidades de carapinha e os tecidos pra fazer a sainha, o lacinho, a florzinha, tá? Então esse kit aqui dá pra fazer 3 ovelhinhas. Pra quem não quiser adquirir o kit, se não quiser fazer 3 ovelhas, dá pra comprar unitário lá no site sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Já que identificamos aqui o sentido do fio, tá? Verificamos aqui o sentido do fio e vamos riscar os moldes na vertical no sentido do fio. Então aqui vou riscar algumas peças. Aqui, ó, nós vamos riscar 2 vezes a perna. Duas vezes a perna aqui. E vamos riscar mais 2 vezes espelhando o molde. Então, ó, eu risquei 2 vezes aqui a perna, vou virar o molde e riscar mais 2 vezes, para na hora que você for cortar em volta, a peça não ficar ao contrário. Porque se eu risco todas as partes assim, todas as partes onde for o lado direito do tecido vão ficar do mesmo sentido. Então, eu risco 2 vezes a perna, o molde da perna dessa maneira, viro e risco mais 2 vezes. Mesma coisa eu vou fazer para o bracinho. Vou riscar 2 vezes o bracinho desse lado, vou virar o molde e riscar mais 2 vezes. Porque eu tenho que espelhar o molde pro tecido, pro lado do direito do tecido, ficar na posição certa na hora da costura, tá bom? Então, aqui nós vamos riscar todas as partes que tá pedindo para riscar na carapinha, que é a parte de trás da cabeça, as pernas, o bracinho, o corpo, o rabinho da ovelha e 2 vezes a parte da orelha. Por que 2 vezes? 2 vezes na carapinha e depois vão ser 2 vezes no Microsoft, tá bom? Parte da carapinha, então é isso daqui. Nós vamos riscar todos os moldes no tecido. Eu já adiantei os passos aqui para não ficar uma live muito extensa. Então, as partes que levam bastante tempo eu já deixei adiantado para mostrar para vocês. Então, aqui não tem segredo, o sentido do fio, vocês conseguem enxergar a trama aqui do tecido. Sempre deixar na vertical e riscar os moldes na vertical, tá bom? Então, vamos aqui na parte da carapinha, já mostrei pra vocês. E aqui, mais uma coisa, nos moldes eu sempre explico, né? Eu já tinha explicado pra vocês, recortar no risco e costurar no risco. Então, a cabeça, nós vamos recortar, desenhar a cabeça no tecido e recortar no risco, tá? Ó, tô com a cabeça aqui, eu desenhei ela, risquei o molde e recortei a cabeça no risco. O focinho também. Recortar no risco. Risquei lá no sentido do fio também do Microsoft. O Microsoft, às vezes vocês não conseguem identificar o sentido do fio. Pela câmera, aqui vocês não vão conseguir ver, mas no verso do tecido, se vocês olharem bem de perto o tecido no verso, vocês vão enxergar também o sentido do fio, tá? Então, o sentido do fio tá na vertical, eu risquei o molde na vertical, tá bom? Então, o focinho também recortei no risco. A parte da testa também está aqui, ó, recortar no risco. Recortei também, cadê? Tá perdida por aqui. Então, a parte da testa, a gente vai recortar no risco também. Aqui, ó. A parte da testa, da cabeça, já mostrei. Então, o focinho é isso daqui. São 3 peças, o focinho e a cabeça. São 3 peças que a gente vai utilizar para a montagem dela.
Vou mostrar primeiro a cabeça e depois eu mostro o restante do corpo. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Na parte do focinho, tá? Então, aqui está o lado direito do tecido e o verso do tecido está aqui. Então, nós vamos fazer primeiro a costura das 3 pence que a gente tem aqui no focinho. Nós vamos virar a parte direita pra cima. A parte direita é a parte que vai ficar à mostra na nossa peça, tá? Então, a gente vai virar a parte direita pra cima, dobrar aqui, ó, direito com direito, unir essas 2 partes e passar uma costura. Vamos costurar essa parte aqui, depois, na parte de baixo também, ó, dobrar direito com direito, unir essas 2 partes. O outro lado também, dobrar direito com direito e passar uma costura aqui nessa parte, tá bom? Depois de ter feito essas 3 costuras aqui da pence, a gente vai ficar com a peça assim, ó. Ó, aqui é o verso do tecido, costurei as 2 partes aqui em cima, uni aqui e costurei a parte de baixo, tá? Costurei aqui, ó. E aqui já ficou o nosso focinho, tá? Então, os 2 risquinhos são pra cima e essa parte, um risco só da costura aqui, é pra baixo. Oi, Gabriele, a costura na máquina... Isso, aqui a costura é na máquina de costura mesmo. Esse tecido não tem como a gente fazer costura à mão, não é que nem feltro, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água, só um minutinho. Oi, Daisy. Isso, pra costurar essa parte aqui, ó, eu usei um pé de costura, tá? Usei só com um pé. Encaixei o pezinho da máquina aqui e passei uma costura reta. Toda a costura dessa peça é no ponto número 1 de costura reta normal, tá? O espaçamento entre a linha na máquina, eu sempre deixo no número 2, tá bom? Eu uso o ponto número 1 e o espaçamento 2 na máquina. Oi, Vanessa, o tecido que eu tô utilizando é Microsoft e carapinha, tá? Então, vamos continuar. Costuramos aqui o focinho. Segundo passo, depois de ter feito isso daqui, nós vamos pegar a parte da testa, ver aonde é o tecido direito, tá? E costurar nesta parte aqui de cima, onde eu fiz as 2 pence. Eu vou pegar aqui, ó, a parte da testa, virar o tecido direito com direito, posicionar aqui, ó, aonde tem as 2 costuras aqui em cima, ó. Posiciono aqui e vou passar uma costura pra unir essas 2 partes, tá? Depois de costurar, ó, ela vai ficar aqui, ó, com a parte da testa aqui em cima e o focinho aqui embaixo, tá? Depois de costurar isso daqui. Depois de ter feito todo esse processo, costurar as 2 pence, costurar aqui embaixo e costurar a parte da testa aqui na peça, a gente vai pegar a parte da cabeça, tecido direito com o direito aqui do focinho que a gente fez e vamos posicionar aqui, ó, e passar uma costura em toda a lateral. Aqui tá sem costurar a testa, mas é como se tivesse costurado. A gente vai encaixar a peça aqui. Eu utilizo o alfinete pra ajudar na hora da costura. Então, eu posiciono aqui a peça com o alfinete, a volta toda aqui, pra ficar mais fácil na hora de você unir essas 2 partes, tá bom? Aí, vamos ficar com a cabeça desse jeitinho aqui, ó. Passei uma costura em toda a lateral, tá, ó? Em toda a lateral, pra unir a parte da frente da cabeça com a parte de trás. Então, aqui, já estamos com a cabeça costurada, finalizada a parte de costura. Não precisa mais fazer nenhum tipo de costura. Vamos refilar aqui em volta. Muito cuidado para não cortar muito próximo da costura, para depois, na hora que você for fazer o enchimento, não correr o risco da costura abrir e acabar tendo que fazer outra peça, outra parte, tá? Então, aqui, ó, já tá toda costurada. Essa parte aqui, a gente pode refilar um pouquinho para fazer a curva aqui em cima da cabeça da ovelha, tá? Então, vamos ficar com a peça assim, depois de ter costurado a cabeça. E vamos fazer a abertura, conforme tá indicado lá no molde, aqui na parte de baixo. Não precisa ser uma abertura muito grande,
faz aqui na parte de baixo, ó. E vamos desvirar a peça. Se você deixou uma margem muito grande de tecido, principalmente na curva aqui na parte de cima, a gente pode cortar, dar um pique bem, com muito cuidado para não cortar a costura, para na hora que a gente desvirar a peça não ficar repuxado. Então, a gente pode dar um pique com a tesoura aqui nessas duas voltinhas. Aí, vamos desvirar. Sempre pego o pincel para auxiliar na hora de arrumar as costuras aqui na parte de dentro. Então, eu vou com o pincel ajeitando as costuras aqui por dentro. Tá vendo? Então, a cabeça é isso daqui, ó. Próximo passo é encher bem a peça. Então, conforme vocês forem enchendo, sempre encha da ponta aqui da cabeça até a abertura. Então, sempre enchendo bem mesmo. É uma peça que eu gosto de encher bastante. Todas as minhas peças que eu faço aqui no ateliê, eu encho bastante. E o tamanho da peça também conta muito. O enchimento conta muito. Se você encher pouco a sua peça, não vai ficar muito grande. Então, eu gosto de encher bastante porque aqui na parte da frente vai ficar bem redondinho, vai ficar bem cheinha, tá? Então, o próximo passo é encher bem. Eu não vou encher agora porque leva um certo tempo, eu já tô com as peças cheias, mas não tem segredo. A gente vai encher com plumante sempre da ponta até a abertura, tá bom? E com o enchedor ou com algum outro pincel grande que vocês tenham, vocês podem encher a peça. Aqui, já estou com a cabeça cheinha, ó. Deixa eu só abrir aqui a porta um pouco. Tem uns... Pronto. Ó, aqui eu tô com uma peça já bem cheinha, ó. Vocês podem ver. Gente, tem um bicho enorme aqui. Deixa eu espantar ele. Senão eu não vou conseguir fazer a live. Entrou aqui. Aí, pronto. Senão vai ficar me atrapalhando. Bicho, besouro, marimbondo, sei lá o que era que tava aqui me atrapalhando. Enfim, já foi embora. Bom, vamos recapitular. Aqui já estou com a cabeça toda cheinha. Vocês podem ver que ela fica bem redondinha mesmo. Eu enchi bastante, bem firme, pra ela ficar com um formato bem redondinho aqui. Até que a peça, a hora que você aperta, não sei se dá pra vocês perceberem pela câmera, mas ela fica bem dura. Então, eu gosto da peça assim, fica bem firme, tá? Então, o enchimento da cabeça é isso daqui. Depois eu vou mostrar pra vocês a montagem dela. As partes do corpo, conforme tá descrito no molde, que é costurar no risco, tá? Parte do corpo, a perna, o bracinho e as orelhas. Tudo a gente vai desenhar o molde no tecido e costurar no risco. Depois que eu costurei, refilei toda a peça, tá? Como eu deixei uma margem aqui mais ou menos de meio milímetro, não preciso dar pique aqui nessa parte. Nem o corpo não tem muita curvinha. Essa parte de baixo aqui não tem problema. Como eu deixei com meio milímetro aqui, na hora que eu refilei, não precisa dar pique aqui em volta. Então, o corpo, as duas perninhas. Na parte da perna, como tem esse vinco aqui, ó, a gente vai refilar a peça e vai dar um pique aqui para não ficar repuxado na hora de desvirar, tá? Na perna e nos dois bracinhos. Aqui a gente dá um pique pra não ficar repuxado também. Aí, vamos fazer as aberturas. Uma atenção para os bracinhos e para a perna. A abertura, a gente sempre espelha a peça novamente, depois de costurar, para fazer a abertura. Porque se eu colocar o molde assim, ó, no mesmo sentido e fazer a abertura aqui, a abertura, na hora de encher a peça, vai ficar na mesma posição. Por exemplo, aqui, ó. Se eu fizesse a abertura no mesmo sentido aqui, ó, a abertura ia ficar pra fora do braço e essa ia ficar pra dentro. Aí, eu ia emendar e a abertura ia ficar nessa parte aqui. Então, pra não correr esse risco, a gente vai espelhar a peça já depois de costurada e fazer a abertura onde tá indicado lá no molde, tá bom? Isso vale para as pernas também. Vai espelhar o molde e fazer a abertura. Lá no molde eu explico. A abertura da perna é aqui e aqui na parte de baixo a gente não costura também. Deixa aberto. Por quê? Lá a ovelhinha ela tem esse detalhe aqui no pé
tá? Com o tecido Microsoft. Então, a gente vai costurar no risco a parte da perna e deixar sem costura onde eu indiquei lá, que é a parte de baixo aqui. Deixa eu só pegar aqui. O corpo já tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa parte, que tá lá no molde, que é a sola do pé, e vamos encaixar aqui. Nós vamos pegar... Quem tiver alguma dificuldade, pode colocar o alfinete aqui na parte de baixo para ajudar na hora da costura. Então, a gente vai encaixar o lado direito do tecido para dentro, tá? Isso sem desvirar a peça ainda, não precisa desvirar. A gente vai costurar primeiro, depois a gente vai desvirar a peça. Ó, então, a gente vai encaixar aqui a peça e vamos passar uma costura aqui em toda a volta para fixar essa parte da sola do pé na perninha da ovelha. A gente vai passar uma costura de fora a fora aqui para unir essas duas partes. Depois que a gente fez isso, ó, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Costurei, passei uma costura na volta toda aqui para unir as duas partes, tá bom? Vou refilar aqui também. Sempre antes da gente desvirar, vocês prestem bastante atenção, olhem mesmo se costurou, se uniu as duas partes, se passou a costura pegando as duas partes, porque você vai desvirar ela da peça e depois você viu, ah, não costurou aqui. Aí a gente tem que desvirar de novo, costurar de novo pra ficar certinho. Então, antes de desvirar, vocês olhem bem se costurou toda a parte aqui, se uniu as duas peças, tá bom? E aí, a gente vai fazer a abertura. Faz a abertura aqui na parte de cima, conforme tá indicado lá no molde. E vamos desvirar a peça. Vou mostrar aqui como que vai ficar. Olha, então aqui, ó, desviramos as peças. Então, ó, ficou costurado bonitinho aqui na parte de baixo. Aqui não ficou repuxado, porque eu fiz o pique, tá? Fiz o pique aqui e ficou assim, bem bonitinha a perna. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer as aberturas e desvirar todas as peças. A perna já desvirei. Ó, na orelhinha, eu costurei direito com direito, uma parte da carapinha e uma parte do Microsoft, tá? Para as duas orelhas. Então, aqui tá a carapinha e na parte da frente, Microsoft. Direito com direito sempre, tá bom? Aí, vamos desvirar a orelha. Lá no molde, eu mostro onde tá a abertura. Então, aqui, ó, estamos com as duas orelhinhas já desviradas. Já enchi toda a parte do corpo. Como eu expliquei pra vocês, a parte da cabeça, a gente sempre vai encher a peça da ponta, encher bem aqui a parte da ponta da peça até a abertura. Sempre deixar bem cheinho. Com o pincel ou com o enchedor, a gente vai dando posição pro enchimento lá dentro da peça, até ficar uniforme e bem fofinha. Tá bom? Deixa eu só tirar as peças aqui pra eu mostrar as que já estão cheinhas. Então, estamos aqui com o corpinho já cheio. As duas perninhas também. Os dois bracinhos. E a cabeça, tá? O rabinho também, ó. Lá no molde eu coloquei rabinho, recortar no risco. Então, nós vamos desenhar o molde, recorto no risco. E vou alinhavar toda a volta aqui do tecido, tá? Vou alinhavar toda a volta aqui, eu vou entrar e sair com a agulha bem na bordinha, colocar o enchimento e vou puxar a linha, fechando com um fuxico até formar essa bolinha aqui, tá? Não, eu uso a pluma do Santa Fé, o enchimento do Santa Fé, fibra siliconada, tá? Pro enchimento da peça. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu uso, tá? Ó, é uma fibra siliconada que eu utilizo para encher as peças, tá? Para todas as minhas peças aqui, eu utilizo essa fibra, porque ela é bem fofinha, você consegue dar um movimento da fibra lá dentro da peça. Então, é essa fibra que eu utilizo. Utilizo a da Feltro Santa Fé, que é uma marca muito boa, tá bom? Então, é essa daqui que eu utilizo para fazer o enchimento.
Então, vamos lá. Então, já estamos com todas as partes do corpo prontas.